Columbia. Houston, we see your tire pressure messages and we did not copy your last. 911, what's the location of your emergency? Oh, hold on 1 second. We got several calls coming in. Hold on. About a flying object? I'd like to report, I live on the Explosion? Yeah, something just crashed over the sky and shook the ground. Okay, LOS in a minute or a minute and a half at entry attitude. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis. A cena já era familiar. As viagens dos ônibus espaciais ao espaço já eram rotineiras. De 1981 a 2000, os ônibus espaciais foram lançados ao espaço 101 vezes, todas bem-sucedidas com exceção de uma. O ônibus espacial era uma máquina como nenhuma outra. Seus 3 motores queimavam cerca de 4.000 litros de combustível por segundo e no lançamento, o ônibus espacial pesava mais de 2.000 toneladas. E era o único veículo que era lançado na vertical como um foguete e retornava à Terra como um enorme planador. De facto, o ônibus espacial era tido como a máquina mais complexa do mundo. Um veículo robusto, sofisticado e muito avançado para a época, capaz de levar 7 astronautas, além de 25 toneladas de carga para o espaço. Mas trazer para o chão em segurança um veículo tripulado que pesa 80 toneladas e está se movendo a uma velocidade de 7,9 km por segundo ou mais de 28.400 km por hora, capaz de atravessar todo o continente europeu em poucos minutos e que se encontra tipicamente a 400 km de altitude, não tinha nada de rotineiro, e era uma tarefa extremamente complexa e perigosa. Diversos circuitos pneumáticos e hidráulicos, componentes elétricos e eletrônicos, válvulas, superfícies de controle de voo, combustíveis líquidos e sólidos, explosivos, fluidos e líquidos, gases comprimidos, computadores e microcontroladores tolerantes a falhas, atuadores, entre outros, precisavam funcionar, calcular, alterar de estado, retornar resultados, se mexer, aquecer e esfriar, tensionar e afrouxar milhares de vezes durante o voo, precisamente no momento exato e com a máxima precisão e uma margem de erro ínfima. Haviam milhares de coisas que poderiam falhar ou dar errado e resultar na destruição do veículo e na morte de toda a sua tripulação. E no dia 1 de fevereiro de 2003, isso aconteceu. Estados Unidos, Flórida, Centro Espacial Kennedy, plataforma de lançamento número 39A, 16 de janeiro de 2003, algumas horas antes do lançamento. Decorrem os últimos preparativos para a missão STS-107. Como de costume, milhares de pessoas das mais diversas idades se deslocaram até o Cabo Canaveral para verem o ônibus espacial ascender em mais um lançamento. O veículo a ser usado é o ônibus espacial Columbia, o primeiro veículo a entrar em operação, o mais pesado e também o mais antigo da frota. Ele é o resultado de anos e anos de muitas pesquisas e um esforço conjunto de um país inteiro para construir o que foi o primeiro veículo espacial reutilizável do mundo e que garante o acesso ininterrupto dos americanos ao espaço. O ônibus espacial Columbia mede 37 metros de comprimento, 23 metros de envergadura de asa, pesa pouco mais de 80 toneladas e pode levar até 7 astronautas. O seu compartimento de carga pode levar satélites ou outros equipamentos de até 25 toneladas de peso. Mas como para chegar ao espaço e permanecer em órbita é extremamente difícil e é necessário muita força, o ônibus espacial é equipado com 3 motores monstruosos que consomem meia tonelada de combustível por segundo e são capazes de debitar 170 toneladas de empuxo cada, e contam com sistema de vetoração.
O combustível para alimentar esses motores é provido pelo gigantesco tanque laranja preso à barriga do veículo. Esse tanque, de 46,8 metros de altura, comporta 542.642 litros de oxigênio líquido mantidos a temperaturas de menos 182,7 graus Celsius e 1.458.387 litros de hidrogênio líquido mantidos a temperatura de menos 252,7 graus Celsius. Quando totalmente preenchido por combustível, ele pesa 725,7 toneladas. E com todo esse peso, a potência combinada dos 3 motores do ônibus espacial não darão conta de tirar do chão todo o veículo. De facto, esses motores só fornecem 15% da força total de empuxo necessária. Por isso, 2 gigantescos foguetes auxiliares de pouco mais de 45 metros de altura, chamados de SRBs, são fixados em ambas laterais. Esses foguetes queimam 5 toneladas de combustível sólido por segundo e geram uma força combinada de 2.721 toneladas de força de empuxo, e são responsáveis por fornecer os outros 85% de força de empuxo necessários. E eles só funcionam por 2 minutos e 7 segundos, tempo suficiente para cumprirem a sua função. Esses foguetes, que contêm mais de 480.000 kg de combustível sólido cada, funcionam à base de 2 substâncias químicas, o pó de alumínio como combustível e o perclorato de amônia como oxidante, que queimam violentamente no interior de cada foguete e, como resultado, gases superquentes são expelidos dos bocais em velocidade de pouco mais de 2 km por segundo, que geram a propulsão. Na ignição, esses foguetes ligam em menos de 1/100 de segundo. Há ainda um conjunto de 2 motores na traseira do ônibus espacial, que fazem parte do Orbital Maneuvering System, ou Sistema de Manobra Orbital, que permite ao ônibus espacial realizar ajustes na órbita, correções de órbita e, principalmente, realizar o procedimento de desórbita para a reentrada atmosférica. Tudo isso quando os 3 motores principais já tiverem sido desligados. Esses motores funcionam à base de propelente líquido hipergólico, que é aquele no qual os componentes que o compõem entram imediatamente em ignição assim que entram em contato um com o outro, dispensando a necessidade de existência de uma fonte de calor. Esse propelente é altamente tóxico e corrosivo. Um dia antes do lançamento, são inseridos nos computadores do veículo dados de todas as propriedades físicas do veículo, todos os dados referentes ao perfil de subida e voo do veículo, incluindo dados sobre o ângulo de ataque, limites de força G máxima, ângulos máximos de derrapagem, dados sobre o quanto o veículo deve girar logo após o lançamento, dados de acelerações máximas para manter as cargas no veículo durante a subida dentro dos limites aceitáveis para a missão específica, entre outros. Faltando poucos minutos para o lançamento, o controle da missão se certifica de que está tudo pronto para o lançamento e de que todos os sistemas do ônibus espacial estão funcionando. O ônibus espacial é formado por mais de 2.500.000 peças individuais, 370 km de fio, 1.060 válvulas e 144 circuit breakers. A equipe de controle da missão precisa se certificar de que tudo isso esteja funcionando corretamente antes do lançamento. Faltando 30 segundos para o lançamento, os computadores do ônibus espacial assumem o controle total de todo o veículo. Às 10h39, o ônibus espacial decola. E logo de seguida, inicia a manobra de giro para se posicionar na trajetória correta para entrar em órbita. Poucos momentos depois, aos 81,7 segundos de voo, uma câmera capta um pequeno pedaço de espuma pertencente ao revestimento do tanque de combustível laranja, atingindo a asa esquerda do ônibus espacial. Em apenas 8 minutos e meio de voo, o ônibus espacial queima quase 2 milhões de quilos de combustível e atinge a sua órbita a 285 km acima da superfície da Terra. A bordo estão o comandante Rick Husband, o piloto William McCool, os especialistas em missões espaciais Michael Anderson, David Brown, Kalpana Chawla e Laurel Clark, e o especialista em cargas espaciais Ilan Ramon. Nos próximos 16 dias, a tripulação conduzirá uma verdadeira maratona de 80 experimentos científicos em um ambiente de microgravidade, nas áreas da física, biológicas, espaciais, da terra e educacionais. A bordo também estão plantas e insectos. Alguns desses experimentos envolviam estudos da viscosidade crítica e das propriedades fluidas do xenônio,
destilação por compressão de vapor, crescimento de cristais de zeolito, mecânica de materiais granulares, astrocultura, estudos biológicos com canisters, entre outros. Duas horas após o lançamento, como de costume, o Inter Center Photo Working Group começa a analisar todas as imagens do lançamento captadas pelas mais de 200 câmeras espalhadas ao redor da plataforma de lançamento. A equipe de análise toma conhecimento sobre a peça de espuma que atingiu o ônibus espacial durante o lançamento e investigações para estimar os danos são iniciadas. O ônibus espacial está a uma velocidade de 28.161 km/h e dá uma volta completa em torno da Terra aproximadamente a cada 90 minutos. Nessa velocidade, dá para ver o Sol nascer e se pôr 16 vezes por dia. Ao fim dos 16 dias, no dia 1 de fevereiro de 2003, pelas 8 horas da manhã, é chegada a hora de trazer de volta o ônibus espacial e a sua tripulação para a Terra. É também a parte mais crítica de toda a missão. Ela envolve a retirada de um veículo que está a velocidades hipersônicas no espaço e trazê-lo de volta para a Terra em segurança. Para chegar até a sua órbita atual, como sempre, o ônibus espacial gastou todo o seu combustível durante toda a fase de subida. Ele está se movendo a uma velocidade de cerca de 7 km por segundo, ou cerca de 25 vezes a velocidade do som. Mas para voltar para a Terra, o ônibus espacial precisa perder velocidade, mas não muita. Sob o comando do controle da missão no Centro Espacial Kennedy, uma time de engenheiros se encarrega de realizar um cálculo para determinar com precisão o ponto exato no espaço no qual o ônibus espacial deve iniciar o procedimento de desórbita, que o conduzirá por um corredor estreito em queda livre até a pista de pouso no Centro Espacial Kennedy. Há ainda um componente crítico que se encontra na barriga e em algumas outras poucas partes do exterior do ônibus espacial, que desempenha uma função extremamente crítica para a fase que está por vir. As 24.300 placas de sílica de formatos e tamanhos diferentes e que cada uma se encaixa em um ponto único e específico em torno da nave. Essas placas, que fazem parte do sistema de proteção térmica do veículo, visam proteger a nave das extremas temperaturas que ocorrem durante a reentrada na atmosfera, que chegam a 1260 graus Celsius. Essas placas dissipam o calor com tanta eficiência que podem ser pegas com as mãos livres segundos após saírem do forno, a temperaturas de mais de 1260 graus Celsius. Elas são muito leves e também muito frágeis, e são coladas uma a uma com uma cola especial. Quando o ônibus espacial sobrevoava o Oceano Índico a uma altitude de 281 km, o controle da missão autoriza o procedimento de desórbita e reentrada atmosférica. Sob o comando do comandante Husband e do piloto McCool, é iniciado o procedimento de desórbita às 8 horas, 15 minutos e 30 segundos. Para voltar para a atmosfera, a tripulação coloca o ônibus de cabeça para baixo e vira a traseira para frente. Isso é possível graças a pequenos jatos de 12 kg disparados pelo sistema de manobra orbital. E aí são ligados dois motores do sistema de manobra orbital durante 2 minutos e 38 segundos. A força de 2.753 kg de empuxo de cada motor tira de órbita o ônibus espacial e reduz um pouco a sua velocidade atual, que é de 28.161 km/h. Se o procedimento for iniciado, não há como voltar atrás, e o ônibus espacial começa sua queda livre controlada em direção à Terra. Com a ajuda de pequenos jatos disparados pelo sistema de manobra orbital, os computadores do ônibus espacial manobram o veículo e trazem a dianteira para frente e elevam o nariz do ônibus espacial para um ângulo de 40 graus. De seguida, ele é envolvido por um cobertor de fogo. São partículas superaquecidas chamadas de plasma. São causadas pelo choque violento entre a nave e as moléculas da atmosfera superior, que elevam a temperatura para mais de 1200 graus Celsius. Às 8 horas, 49 minutos e 32 segundos, 323 segundos após o início do fenômeno de fogo, quando o ônibus espacial se encontrava a 24,5 vezes a velocidade do som, cerca de 30.000 km/h, os computadores do ônibus espacial inclinam o ônibus para a direita, mantendo o nariz elevado no mesmo ângulo de 40 graus. Essa curva faz parte de uma série de várias curvas programadas para a esquerda e para a direita, chamadas de curvas em S, para garantir o equilíbrio entre a força de sustentação gerada pelas asas, ao mesmo tempo em que limita a velocidade de queda do ônibus e o previne de se superaquecer demais. Essas curvas tiram o ônibus espacial em centenas de milhares de quilômetros para fora da sua trajetória para a pista, mas é um procedimento normal e rotineiro.
É também nesse momento que o ônibus espacial deixa de ser uma nave espacial e assume o comportamento de um avião convencional. Às 8 horas, 50 minutos e 53 segundos, o ônibus espacial entra numa zona que dura 10 minutos, onde ele experimenta o pico do aquecimento. Às 8 horas, 53 minutos e 26 segundos, viajando a Mach 23, cerca de 28.176 km/h, o ônibus espacial atravessa a costa oeste da Califórnia a uma altitude de 231.600 pés, cerca de 70 km de altura. Ele está a pouco mais de 6 minutos dentro do cobertor de fogo. No controle da missão, no Centro Espacial Kennedy, começam a chegar alguns dados que indicam um aquecimento acima do normal, vindo de sensores instalados na asa esquerda do ônibus. As temperaturas que normalmente chegam a 1454 graus Celsius estão a 1537 graus Celsius. Às 8 horas e 53 minutos e 46 segundos, quando o ônibus espacial estava atravessando o estado da Califórnia, pessoas começam a observar pedaços se soltando do veículo enquanto este ainda está envolto pelo cobertor de fogo e cai controladamente em direção à pista de pouso a 27.564 km/h. Poucos segundos depois, fica claro que o ônibus espacial está a se desintegrar. Pedaços continuam a se soltar da nave. Havia acontecido o inesperado. O ônibus espacial se desintegrou durante o procedimento de reentrada. A tripulação inteira foi perdida. Após o acidente, foi iniciada a segunda maior investigação conduzida pela NASA depois do acidente do ônibus espacial Challenger. O ônibus espacial não havia apresentado nenhum problema durante toda a fase de lançamento, durante os 16 dias no espaço e nem no procedimento de reentrada atmosférica. As únicas evidências apontavam para um pequeno aumento de temperatura acima do normal que ocorreu nas linhas de óleo de freio perto do trem de pouso principal esquerdo. Os investigadores focaram as suas atenções no evento que ocorreu poucos segundos após o lançamento, o pedaço de espuma do tanque que se soltou e atingiu a asa esquerda do ônibus espacial. Os investigadores calcularam o tamanho, o peso, a massa, o ângulo e a trajetória de impacto para estimar se esse pedaço teve força suficiente para danificar ou abrir um buraco nos painéis de RCC que fazem parte do sistema de proteção térmica do ônibus espacial, que desempenha uma função crítica durante a reentrada atmosférica. O tanque de combustível laranja do ônibus espacial é revestido por várias camadas de isolantes térmicos que evitam que o combustível lá dentro aqueça e principalmente impedem a formação de gelo no exterior do tanque devido a baixas temperaturas dos propelentes que há nele. Por fora, vai uma camada de isolamento feito de espuma. Quando essa espuma é aplicada, é normal que se formem pequenas bolhas contendo ar. Durante o lançamento, com o aumento da velocidade e da altitude, essas bolhas se expandem e rompem a espuma que cai, que é algo comum de acontecer. Para provar que um pedaço de espuma, aparentemente inofensivo, teria criado um dano extenso na asa, os investigadores montam um experimento para recriar as exatas condições no dia do lançamento. E como previsto, o impacto em alta velocidade de um pedaço de espuma do revestimento do tanque atinge um dos painéis da asa e abre um buraco na estrutura. Provavelmente o mesmo buraco que ninguém sabia da sua existência quando o ônibus espacial executou o procedimento de reentrada atmosférica pelas 8 horas, 15 minutos e 30 segundos no dia 1 de fevereiro de 2003. Quando o ônibus espacial reentrava na atmosfera, sobrevoando o Havaí a mais de 28.000 km/h, o extremo calor gerado começa a derreter a asa esquerda de dentro para fora. Dentro da cabine, tudo parece normal, mas o extremo calor continua a derreter a asa do ônibus espacial, que é de alumínio. Momentos depois, os danos já são tão extensivos que os computadores do ônibus espacial, assim como o sistema de manobra orbital,
já não conseguem manter o ônibus espacial na sua trajetória para a pista. A asa se desprende e o ônibus espacial é desintegrado a mais de 27.564 km/h.